Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo do canal. Esse vídeo é mais um que vai para aquela playlist de vídeos de exercícios resolvidos em termodinâmica 1. É um exercício que vai falar sobre trocador de calor e compressor, sistemas integrados, portanto. Vou começar aqui para vocês. Um detalhe, esse exercício eu já resolvi ele, né? Então ele já vai estar com a solução. Ele fez parte de uma prova que eu dei, então assim, eu já resolvi ele, essa é a resolução que eu postei para os alunos. Eu vou mostrar aqui agora para vocês para o passo a passo de resolução desse exercício. Tá falando aqui, eu tenho nitrogênio, a pressão igual a 100 kPa e a temperatura de 280 Kelvin. Isso aqui, bom, para nitrogênio é um gás ideal, né? Tá, a condição de gás ideal, a temperatura dele está muito alta, a pressão está bem baixinha, a pressão atmosférica, então é condição de gás ideal. Escoa por um compressor com potência de acionamento de 50 kW e por um trocador de calor com uma vazão máxima de 0,25 kg por segundo. O nitrogênio sai do trocador de calor com a temperatura T igual a 350 Kelvin. Em um fluxo separado do trocador de calor entra hélio. Hélio é uma substância diferente, né? A gente não costuma trabalhar muito com hélio. Hélio é aquele lá que é o número molecular dele lá é 2, né? Assim, depois do hidrogênio é o hélio, né? O hélio é muito raro dele aparecer em alguns desses exercícios de termodinâmica. É até interessante ele aparecer, a gente vai ver o que acontece com ele. Ele entra com uma temperatura de 25 graus Celsius e sai com uma temperatura de 175 graus Celsius, tá? Dados aí dele que vai passar pelo trocador de calor. Fala que o nitrogênio é modelado como gás ideal, o hélio também é modelado como gás ideal, mas tem essa informação sobre o hélio. O hélio é modelado como gás ideal com um K igual a 1,67. Essa informação sobre o hélio ter um K igual a 1,67 já nos indica o seguinte, ó, se o K igual a 1,67 é uma constante. O que é o K mesmo? O que é esse valor de K? O K não é a razão que a gente tem entre o calor específico, a pressão constante. Opa, deixa eu só mudar essa cor aqui que está horrível, deixa eu ver. O K não é a... O K é igual à razão entre o calor específico e a pressão constante sobre o calor específico e o volume constante. Se ele também dependeria das temperaturas, tá? Se o Cp depende da temperatura e o Cv depende da temperatura, o K também depende da temperatura. Vocês podem ver isso na tabela, se não me engano, tabela A21, lá do A21 ou A20 do livro de Moran e Shapiro, tem lá esse K variando com a temperatura. Mas se ele falou que o K é igual a 1,67, quer dizer que o K é constante. Ou seja, essa condição do hélio, para a gente, ela é de um gás perfeito. Então esse problema tem essa pegadinha aí pra gente. Um gás é gás ideal e o outro gás é gás perfeito. Como a gente resolve esses problemas, são coisas diferentes. É bem para ter atenção mesmo nesse tipo de detalhe na hora de resolver o problema. E fala que perda de calor, efeito de energia cinética potencial pode ser desprezado, você ia determinar qual é a vazão máxima do hélio e a taxa de geração de entropia no processo, ou seja, no geral. Taxa de geração de entropia em todo mundo ao mesmo tempo. Bom, o processo é esse aqui, ó, que eu desenhei. Desenhei aqui um trocador de calor, essa caixinha preta dividida de fluxos separados, por um está passando o hélio aqui exatamente com as pressões que a gente está falando. E eu acrescentei, na hora que eu fui passar esse exercício na prova, eu acrescentei duas informações. Eu acrescentei pressões finais, sabe? Não tinha, né? Porque o fato de ter uma pressão final, no caso que eu coloquei a pressão final de 300 kPa, também a pressão final depois que ele passa pelo compressor, ele chega a uma pressão final de 300 kPa, eu tirei esse dado aí, assim, da cabeça, sabe? Não tem isso no exercício original que está no livro. Isso aqui também, ó, que a pressão inicial e final do hélio é a mesma, também não tem nenhuma informação dessa no livro. Eu tirei isso daí, porque isso ajuda a gente a calcular a geração de entropia no processo, e também é uma coisa que não era pedido no exercício original. Eu acrescentei essa informação, tinha que acrescentar um dado a mais para resolver ele. Tá, então esse exercício pode ser resolvido de várias maneiras. A primeira maneira que eu poderia resolver, eu poderia começar aqui, ó, eu tenho o estado 1 está definido, o meu estado 1 está totalmente definido, eu sei tudo que entra nesse fluxo em azul, né, tudo que passa por esse fluxo em azul está definido, né, eu sei qual é o fluxo máximo dele, eu sei qual é o estado 1, eu sei agora o estado 3 também, né, tem o estado 3 também está definido aqui no final, mas eu não tenho nenhuma informação de estado 2, e aí você poderia pensar, vou recomeçar a resolver esse problema, eu vou fazer um volume de controle aqui ao redor do compressor, e aí eu acho as informações do estado 2, e aí com as informações do estado 2 eu vou lá e resolvo agora tudo que eu preciso para o meu trocador de calor e acho qual é a vazão máxima do hélio, enfim. Poderia ser algo que você poderia pensar. Só que tem um jeito de você fazer isso mais fácil, que é você simplesmente fazer um volume de controle que engloba todo mundo, ó. Esse aqui é o meu volume de controle, ó. Vou até desenhar ele aqui assim. Esse aqui é o meu volume de controle. Pensa que isso aqui, ó. Esse é o meu volume de controle. O que esse volume de controle tem? Ele está só uma entrada aqui, ó, em 1. No ponto 1 aqui ele tem uma entrada. Em 2, ele está dentro do volume de controle, ou seja, temperatura em 2 não me interessa.
em 4 ele tem a entrada do hélio, em 5 ele tem a saída do hélio, em 3 ele tem a saída lá do compressor, lá do fluido nitrogênio depois que sai do trocador de calor. Esse volume de controle já resolve todo o meu problema, sem eu precisar ficar fazendo vários volumes de controle, resolvendo vários volumes de controle toda hora. Com isso daí eu resolvo o problema. Por quê? Porque as minhas incógnitas, quais são as incógnitas que eu tenho no processo? Eu quero saber qual que é a geração de entropia em todo o processo, não é? Olha aqui, ó. Eu quero saber a geração de entropia em todo o processo. Eu quero saber em todo o processo, eu estou englobando o compressor com o trocador de calor, ou seja, eu tenho que ver toda a geração de entropia, tudo que entra nesse processo e que sai nesse processo. Então, dessa forma, eu já estou automaticamente calculando a geração de entropia que tem no compressor e no trocador de calor. E desta forma aqui também, eu também estou separando, ó, eu só tenho uma incógnita sobrando também para o meu problema. Se eu fizer um balanço de energia nesse volume de controle, eu tenho todas as informações aqui em 1, eu tenho todas as informações que eu preciso em 3, porque eu também tenho que a minha vazão máxima em 3 é igual a vazão máxima em 1. Então isso aqui resolve o meu problema. A minha vazão máxima em 5, que é o que eu quero encontrar, a vazão máxima em 5 é igual a vazão máxima em 4, é justamente o que eu quero encontrar. E eu consigo determinar os meus estados para o hélio a partir da diferença de temperatura só. Ou seja, eu não preciso de nenhuma informação sobre a temperatura em 2. Espaço 2, ele só está aí para enganar a gente, só para você pensar, nossa, vou ter mais trabalho. Quem for mais malandro na hora de fazer esse exercício, mais esperto, vai sacar na hora que você não precisa dessa temperatura em 2. As suas incógnitas são resolvidas rapidamente por uma boa seleção do seu volume de controle. Aí você faz um volume de controle só e mata o problema todo de uma vez, tá? E a gente vai fazer isso aqui embaixo, ó, vou fazer um volumão de controle para resolver essa parte da vazão máxima. A gente vai fazer um volumão de controle ao redor de todo mundo. E vamos fazer o balanço de energia ao redor desse volume de controle. Olha aqui o meu volume de controle. O que está entrando nele? Entra uma informação em 1, entra uma informação, ó, tá, até eu dar um zoom aqui para a gente ver. Ó. Entrou uma informação aqui no ponto 1, entrou uma informação aqui no ponto 4, ó, esse ponto aqui também. Entrou uma informação, saiu uma informação aqui em 3 e saiu uma informação em 5. Ou seja, está tudo aí. Eu tenho todas as informações. Agora eu preciso colocar no meu balanço de energia e entender como é que eu vou modelar isso. Eu também tenho, obviamente, uma quantidade de potência mecânica que está entrando. Ela está entrando no meu volume de controle. Ela não entra só no compressor, ela está entrando nesse volume de controle. Meu volume de controle, que compreende o compressor e o trocador de calor, tem uma potência mecânica que está entrando nele, está sendo realizada sobre o volume de controle. Quando eu vou resolver esse problema, como é que fica no meu balanço de energia? O meu balanço de energia fica dessa forma aqui, ó. Já saí cortando informações dele, né? Porque essa forma com tudo que está em preto é a fórmula original que eu tenho para o balanço de energia, de taxa de energia em volume de controle. Só que nesse volume de controle que eu tenho desenhado, que engloba todo mundo, ele não ele é regime permanente, então eu posso cortar esse termo aqui transiente dele. Não tem nenhuma troca de calor para fora desse volume de controle. Ele tem um trabalho, né? A gente sabe que tem um trabalho que está sendo realizado sobre esse volume de controle, eu tenho que manter esse termo. Eu tenho muitas vazões máxicas, tanto na entrada quanto na saída, mas eu não tenho nenhuma variação de energia cinética nem potencial, então esses termos de energia cinética e potencial cortam para fora aí dentro dessa solução. O meu resultado, o meu balanço de volume de controle, de taxa de energia no volume de controle, dá isso aqui, ó. É menos a potência mecânica que foi descarregada sobre esse compressor, mais aqui agora eu peço a somatório das vazões máxicas multiplicadas pelas entalpias em cada entrada. E quais são essas vazões máxicas que estão entrando nesse volume de controle? Se eu olho para esse volume de controle, aqui ó, o que entra está entrando aqui ó, no ponto 1, que é esse, ó, o ponto 1, e no ponto 4, certo? Esses são os pontos que estão entrando no meu volume de controle. E os que estão saindo são o ponto aqui fora, que é o ponto 3 e o ponto 5, certo? Esses estão indo para fora do meu volume de controle. Então é só colocar esses valores onde eles têm que ficar, olha, que é o somatório dos que estão entrando no meu volume de controle, menos o somatório do que está saindo do meu volume de controle. Eu me lembrando que por construção, eu tenho essas condições aqui, ó, que a minha vazão máxima na entrada em 1 é igual a vazão máxima na saída em 3, vazão máxima na entrada em 4 é igual a vazão máxima na saída em 5. Então essas informações me dão a fórmula final do meu balanço de energia para o volume de controle. Agora é só eu ajustar um pouquinho essa fórmula aí. O que eu vou ter que fazer? A minha única incógnita que sobrou é o M.4, que é justamente esse termo M.4 aqui, ó, é a vazão máxima do hélio. É o único que eu não sei, porque esse trabalho que eu sei que eu sei que é menos 50 kW, eu sei que essa vazão máxima que era dada também é 0,25 né? Não é 55 não, 25 kg por segundo. Eu sei que essa entalpia aqui é uma entalpia que vai depender, essa diferença de entalpias eu busco na tabela A22, para quem estiver usando o livro do Moran Shapiro,
lá as informações de entalpia em função somente da temperatura. É só isso aqui, só da temperatura do gás. Na verdade não vai ser a tabela 22, vai ser a tabela 23. Tem um detalhe aqui também, né? Ó, vai ser a tabela A23, porque a gente está falando do nitrogênio. E a gente não vai achar o valor de entalpia. A gente acha a entalpia, não, pelo menos não a entalpia na base mássica. A gente acha a entalpia na base molar. E aí o que você tem que fazer se você quiser converter a entalpia na base molar para a entalpia na base mássica? Você tem que pegar a entalpia na base molar e dividir pela massa molar que você tem, que também é tabelado, está lá na tabela 1, que é a massa molar do nitrogênio. E aí você consegue obter essa fórmula aí, ó, que está exatamente como esse H1 menos H3, sempre sem base molar nem nada, está tudo aí resolvido agora na base mássica. E esse termo aqui agora que é o interessante para a gente, esse termo dessa diferença de entalpias em 4 e em 5, isso daí é muito interessante, porque essa vazão mássica a gente não sabe, então a gente tem que isolar essa vazão mássica de alguma forma e vai ficar em função dos outros termos. Mas esse H4 e H5 a gente consegue resolver, só que se por um lado, como eu falei, o H3 menos H1 que está relacionado à vazão de nitrogênio, ele é resolvido por uma diferença que é dada por tabela, a tabela nos dá o valor da entalpia na base molar para o nitrogênio, como gás ideal, a gente tem que buscar esses valores em tabela. Por outro lado, aqui está aqui até o valor tabelado que você tem, você buscar lá na tabela, isso aqui são valores que vêm lá da tabela A23, se eu não me engano, tá? Para o nitrogênio como gás ideal. A gente busca essas informações aqui, e aí você tem o que na sua solução? Você tem essa diferença de entalpia do nitrogênio é muito pequenininha, né? Varia muito pouco a entalpia, ele mantém ainda praticamente a mesma energia entálpica dele aí. Mas esse H4 menos H5 aqui não, esse ponto, ó, H4 menos H5 já está lá naquela condição de hélio, e o hélio no nosso problema ele é um gás perfeito. Se ele é um gás perfeito, você pode dizer que a sua variação de entalpia, isso aqui a gente vê também nas disciplinas, que a variação de entalpia, como o Cp é constante, é igual a Cp vezes o ΔT, ou seja, você não precisa olhar a tabela mais. E o Cp, a gente sabe como é que a gente tira o Cp a partir do valor de K. O Cp sai a partir do valor de K através dessa fórmula aqui, ó. Você tem que ter essa fórmula para identificar o Cp em função de K. Na verdade, só é função de K, porque o R é função da substância que você está. Esse R aqui a gente sabe que é o R da base mássica, né? Então esse R a gente tem que escrever ele dessa forma aqui, ó. O R é igual ao R na base R universal, perdão, que é aquele 8,314 kJ por kmol Kelvin, dividido pela massa molar do nitrogênio nesse caso. Então você resolve essa conta aqui, você tem o Cp, tendo o Cp você coloca nessa fórmula, tá vendo a fórmula de Cp, vezes a diferença de temperatura, e te dá qual que é a variação de entalpia entre 4 e 5, ou seja, são dois gases, mas são coisas diferentes. O gás nitrogênio, como um gás perfeito, ele tem essa característica aí que a gente mostrou. O gás nitrogênio, o gás nitrogênio como gás ideal, ele tem essas características mostradas em azul, os valores deles são de tabela. O gás ideal hélio, ele tem essas características aqui, ó. A gente modela ele através do Cp vezes o ΔT, você não precisa olhar valor em tabela mais. Essa é a grande pegada desse exercício que precisa ter, saber, opa, tem algo está acontecendo aqui de interessante, é justamente essa diferença que tem como você modela os dois gases. São dois gases ideais, mas o gás hélio é um gás perfeito, ele tem um Cp e Cv dele são constantes, tá? Sabendo disso daí, ó, você vai substituir na equação, e você substituindo os termos na equação te dá isso aqui, ó, que é a vazão mássica em 4, que é a vazão mássica do hélio, ela é igual a 0,0644 kg por segundo. Se você substituir todos esses termos aqui, também tem os valores que eu coloquei, tá vendo? O valor de Cp, que vai dar, no valor de Cp eu não coloquei não, mas é só calcular que ele dá ali o valor, os valores de H1, H1 barra, H3 barra, que são na base molar, enfim, só substituir os valores você tem esse valor aí no final, que é o 0,0644 kg por segundo. Você já está vazando muito menos hélio do que a vazão de nitrogênio. Sempre tem essa relação, né? Um vai vazar muito, quem vaza mais tem uma diferença menor de temperatura, quem vaza menos tem uma diferença maior de temperatura. Então, enfim, é sempre essas características. Não é nem a temperatura, né? A entalpia. Aquele que tem uma maior vazão, ele sempre vai ter uma perda menor de entalpia, ou ganho maior de entalpia. A diferença de entalpia dele vai ser menor.
e o que tem vazão menor, ele vai ter uma diferença de entalpia maior. É sempre assim, é meio que inversamente proporcional a essas coisas. Agora, para calcular qual que é a taxa de geração de entropia no processo todo, eu vou aplicar da mesma coisa, vou pegar o mesmo volume de controle e vou aplicar o balanço de entropia, balanço de taxa de entropia no volume de controle, sabendo que todos os processos que foram falados são adiabáticos, não tem troca de calor, nenhum deles troca calor para o ambiente externo. Então, esses termos de troca de calor é zero, não é um processo também em regime permanente, a gente já falou disso. Sobram só esses termos aqui agora, que é o somatório de vazões mássicas com as suas devidas entropias, entrando e saindo, os que entram positivos, os que saem negativos, mais a taxa de geração de entropia. A gente vai simplesmente resolver essa equação, vai ficar a taxa de geração de entropia no volume de controle é igual, e agora tem que se lembrar, a taxa de geração de entropia aqui é positiva. Se a gente jogar todos esses termos aqui para o outro lado da equação, eles vão inverter o sinal, ou seja, o que era entrada, que era positivo, vira negativo, e o que era saída, que era negativo, vira positivo. A equação fica desta forma, que a gente se lembra novamente que por construção, a gente tem essa característica aqui das vazões mássicas, é dado pela construção do problema, por construção, é isso aqui. Então você fica com essa formulação aqui no final. Essa taxa de geração de entropia é m ponto, blá blá blá, vezes as diferenças de entropias específicas aí dadas no problema. É praticamente isso aqui, ó. É você pegar o seu fluxo de nitrogênio e pensar, meu fluxo de nitrogênio, ele vai ter uma diferença de entropia entre a saída e a entrada. E aí a contribuição disso para a geração de entropia. E o meu fluxo de hélio vai ter uma diferença de entropia entre a saída e a entrada, e a contribuição disso para a geração de entropia. Nesse caso, também tem que me lembrar que o azul aqui, ó, o azul é um gás ideal, ou seja, isso aqui é um gás ideal. E a gente tem o outro, que é o verde, que é um hélio. O hélio é gás perfeito, ou seja, eles são, ambos por serem gases, a gente pode usar as famosas equações TDS. Quem tiver dúvida sobre isso é só ir lá nas minhas videoaulas de equações TDS e ver como é que elas aparecem. Mas elas são diferentes para os dois casos. Para o gás ideal, que não é perfeito, você tem que buscar estes valores aqui na tabela, que é o S barra. Esse S barra aqui, ó, é o S barra, S0 barra, que ele é dado na tabela A23 para os gases perfeitos, gases ideais, como nitrogênio, oxigênio, monóxido de carbono, dióxido de carbono e vários outros, que não são ar, todos dados na base molar. Você pega esses dados na base molar e vai substituir eles aqui, e para você transformar eles na base mássica, que é como eu pelo menos gosto de fazer, você vai dividir todos eles pela massa molar do nitrogênio, e você usa o R, que é o R também na base mássica, que é o R universal dividido pela massa molar do nitrogênio, e você multiplica pelo logaritmo neperiano a diferença de temperaturas. Aqui que entrou o ponto que eu não tinha me ligado, acabei esquecendo disso, tive que falar para o pessoal na hora da prova, que tem que ter uma diferença de temperatura, vai ter um compressor, ele obviamente vai comprimir o fluido, ele vai sair com uma pressão maior do que ele entrou, mas eu não tinha esse dado de P3, a pressão lá no final do volume de controle, essa pressão aqui, ó, lá no final do volume de controle saindo aqui no ponto 3, eu não tinha esse dado, então eu acrescentei esse dado, e era um dado de diferença de pressão. Mas assim, como foi coisa acrescentada na aula, quem considerou isso, essa razão de P3 sobre P1 é igual a 1 também, não tem problema, dá na mesma. Essa solução então daria no final um caso que você vai ter buscando os valores, também os valores de S0 barra em temperatura 3 e em temperatura 1, é só substituir nas fórmulas, você obtém a diferença de entropia nesse processo dado aí da entrada do volume de controle até a saída do volume de controle, tanto que a entropia aumentou aí nesse processo igual a 0,043 kJ por kg Kelvin. E agora, para o gás hélio, já não é assim mais. Para o gás hélio, porque isso aqui vale, porque a gente está falando de um gás, vou até pegar isso aqui, isso aqui a gente está falando de um gás ideal. Gás ideal, a gente pega valores de S0 barra, entalpia, energia interna, até aqueles PRs, se tiver um processo processo isentrópico, você pode pegar a pressão relativa, volume relativo, etc., para avaliar isso daí. Para um gás ideal, tudo é em tabela. Mas se não for um gás ideal, se é uma coisa assim, se é um gás ideal, mas na verdade é com um K constante, um CP constante, CV constante, aí ele é um gás perfeito. E um gás perfeito, ele é mais fácil de você fazer, porque o gás perfeito, a fórmula é essa daqui, ó. Por que é isso? A gente tem que se lembrar que esse S0, essa é a formulação real que a gente tem, da equação TDS. Voltem lá no material da aula de equações TDS, vocês vão ver que é o quê? Que é um S2 menos S1, ele é igual
a uma integral de 1 até 2, né, de um estado 1 até o estado 2, de um CP, que esse CP pode depender da temperatura, dividido por T até dt, tá? E menos o RLN de P2 sobre P1, é isso aqui. Só que esta parte aqui do cálculo, se o CP depende da temperatura, se é um CP dependente da temperatura, a gente substitui ela por isso aqui, ó, essa parte, né, integral de 1 até 2 de CP dependente da temperatura sobre T dt, ele é igual ao S0 de T2 menos o S0 de T1. Ou seja, isso aqui só vale para gases ideais. Mas se o gás é perfeito, esse CP não depende da temperatura. E como é que você resolve essa integral se o CP não depende da temperatura? Se o CP não depende da temperatura, vai ser isso aqui em cima. Ó. Você vai ter uma integral de 1 até 2 de CP. O CP, como ele não depende da temperatura, ele pode ir para fora. Que é o CP dt sobre T. E o que isso aqui vira? Vira CP ln de T2 sobre T1. Acabou. Seu problema. Ou seja, é exatamente o que está aqui. Ó. Ou seja, como é um gás perfeito, você pode usar esta formulação. Até porque o gás hélio, curiosamente, para quem... eu não sei se tem algum livro deve ter isso, mas o gás hélio a gente não tem informações de S0 em função da temperatura, nem na base molar para diferentes temperaturas, sabe? Então você não tem dado de tabela para ele. Então você normalmente considera, quando entra o gás hélio, a gente acaba considerando ele como um gás perfeito. E realmente é um gás realmente... eu não sei se o gás hélio também, a consideração de gás perfeito é muito boa, porque a temperatura dele onde ele se torna gás, né, para pressão atmosférica é 4 Kelvin, assim, muito baixo. Não sei se ele, na condição de temperatura, com relação à temperatura dele de evaporação, temperatura de saturação no caso, né, para pressão atmosférica, se ele é uma substância que a gente consideraria como gás perfeito, porque a gente está numa temperatura que é 300 Kelvin mais do que a temperatura dele de evaporação. Mas é só uma viagem rápida que eu fiz aqui. Mas normalmente, né, em livros, quando a gente não tem esses dados de tabela, a gente acaba caindo considerando o gás como um gás perfeito. Tá? E no caso aqui é um gás perfeito com um CP constante, que a gente calculou ele lá em cima. Substituindo tudo aqui, ó, essa solução que a gente tem para o S3, S5 menos S4, é só colocar na fórmula e o resultado final é esse daqui, beleza? Resultado final para taxa de geração de entropia no processo, beleza? Só passamos por exercício, teve mais discussão, menos escrita, né? Mas deu para aprender bastante coisa aí. Um abraço, pessoal, até mais.